Oiê, tudo bem? Esse é mais um vídeo educativo e nele eu vou estar explicando para você o que foi corrida armamentista e corrida espacial. Tem alguma diferença entre eles? O que foi? Quando aconteceu? Quem estava envolvido? O que é corrida armamentista e corrida espacial? Então, pega teu cafezinho, porque tá frio, tá chovendo e bora lá! Não vai ser um vídeo muito longo, mas vai ser um vídeo muito importante para o seu conhecimento. Então vamos lá! A corrida armamentista e a corrida espacial foi um resultado da Guerra Fria, que foi um conflito ideológico político que aconteceu na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra literalmente desastrosa para todo mundo, até mesmo para quem não estava envolvido nela. Como a gente sabe, as duas grandes potências na época não eram nada boas e queriam preservar sua própria hegemonia no mundo após o fim da guerra. Estados Unidos e União Soviética não aprenderam com nada na Segunda Guerra e literalmente começaram a travar entre si uma disputa armamentista e tecnológica. Então a gente sabe que de um lado os Estados Unidos era capitalista e de um outro vinha a União Soviética como socialista. O que essa disputa entre duas nações totalmente diferentes poderia causar? Boa coisa, não é? E a corrida armamentista e a corrida espacial surgiu como resultado dessa Guerra Fria. Então vamos falar um pouquinho sobre a corrida espacial? Então, a corrida espacial ela teve o seu marco inicial ali, no dia 4 de outubro de 1957. Não muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos uns 12 anos depois da Segunda Guerra. E o seu motivo, o seu início se teve a partir de quando a União Soviética começou a realizar tentativas de enviar satélites que orbitariam em volta da Terra. E aí, dito e feito, ela conseguiu, nada boba, e lançou o seu primeiro satélite que se chamava Sputnik. Sputnik literalmente causou um grande impacto nos Estados Unidos, que não ficou nem um pouco contente com esse avanço que a União Soviética dava, porque se tratando da União Soviética, ainda mais que eles não estavam ali, esse lançamento ocorreu durante a Guerra Fria, quando as duas potências não se batiam, os Estados Unidos não concordou e queria também mostrar algum avanço. Só que naquela época, mesmo se tratando dos Estados Unidos, uma grande potência, eles não possuíam uma tecnologia de ponta muito avançada. Porém, entretanto, todavia, foi nesse contexto que a NASA deu o peito, que é literalmente uma agência governamental propriamente dos Estados Unidos, que está ali, dedicada apenas ao desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao espaço. A NASA deu o peito e disse: não, vamos trabalhar, vamos estudar para conseguirmos fazer esse marco também, de enviar um satélite lá para cima. E aí, graças à NASA, em 58, um aninho depois desse satélite enviado lá para cima pela União Soviética, os estadunidenses conseguiram lançar o seu primeiro satélite no espaço. Agora faz sentido o porquê do nome corrida espacial. É literalmente uma corrida espacial. Duas grandes nações, ninguém queria ficar para trás, e quando se tratava de espacial, é literalmente isso. Quem vai chegar lá em cima primeiro? Então, no fim dos anos 50, a pesquisa tecnológica avançada, ela estava realmente muito avançada. Que aí, logo em 61, passando uns 3, 4 anos depois, foi possível de ter a primeira chegada do homem na Lua. Só que não foi dos Estados Unidos, não. Foi de um soviético chamado Yuri Gagarin. Aí os Estados Unidos ficou, como assim a União Soviética tá na frente da gente, cara? É literalmente uma corrida, gente. E aí, um aninho depois, Estados Unidos conseguiu mandar, o primeiro homem à Lua, que foi literalmente o Neil Armstrong, que tem vários artigos e pesquisas sobre ele. E aí, Neil Armstrong é um norte-americano e ele foi capaz de ser o primeiro homem a chegar à Lua em 1969. Porém, Yuri Gagarin não foi. Yuri Gagarin só foi o primeiro homem a conseguir ir ao espaço, mas não a pisar na Lua. Então talvez esse seja um marco a mais dos Estados Unidos. Eu demorei a chegar no espaço, mas eu cheguei no espaço e botei meu primeiro homem à Lua.
uma baita corrida que as duas estavam travando, né? E aí, a corrida espacial ela teve o seu fim em 75. Bom tempo depois de 60, né? Quando os estadunidenses e os soviéticos conseguiram realizar uma missão espacial em conjunto. Nem tudo era guerra entre a Guerra Fria, nem tudo era disputa entre a União Soviética e Estados Unidos. Pelo menos era assim que a gente pensava na época, né? O que a gente pensa até hoje. E aí, esse conflito, querendo ou não, ele possibilitou grandes avanços tecnológicos que desfrutamos nos dias atuais, né? Todo esse conflito que se teve naquela época, querendo ou não, ele deu algum avanço pra gente no mundo da tecnologia hoje, como por exemplo a criação, né, do GPS e também da internet. E como nada que é bom dura muito, para finalizar, a corrida armamentista ela consistia no desenvolvimento e na acumulação de armamentos tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética durante o período da Paz Armada, né? E nesse período houve um grande incentivo às pesquisas e desenvolvimentos de armamentos pelas duas nações, pelas duas potências. E além do aperfeiçoamento, né, de táticas militares que eles tinham e de armamentos, né, a fim de possibilitar a esses dois países a demonstração do seu total poderio bélico que eles queriam demonstrar e da sua superioridade como forma de ameaçar o seu inimigo. Então essa corrida armamentista, ela consistiu literalmente na especialização e na maiorização de pesquisas, né, maior constituição de pesquisas que envolviam as tecnologias armamentistas daquela época. Então foi literalmente uma corrida. Vamos ver quem consegue avançar mais sobre esse assunto. E foi, né, durante essa corrida armamentista que houve o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de mísseis e bombas nucleares. Então chegamos ao fim. Como eu disse no início, o vídeo seria curtinho porque é um tema breve, mas é um tema muito importante para você conseguir entender um pouquinho mais sobre a Guerra Fria. Então é isso, espero que você tenha gostado e tchau, tchau!